Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu também estou bem, hoje eu tô começando um pouquinho mais tarde. Vamos começar nossa manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 25, notas explicativas. Oremos. Senhor nosso Deus, que nesse momento o Senhor possa tocar os nossos corações. Prepara assim a nossa mente, o nosso espírito, os nossos sentidos para entender e compreender os vossos ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Notas explicativas. 25:1. O reino dos céus seria semelhante a 10 virgens. Veja notas 3:2, 13:24. 10 virgens, damas de honra, noivo. No Antigo Testamento, Deus refere-se a si mesmo como marido de Israel, por exemplo, Isaías 54, 4-6. Da mesma forma, Jesus retrata a si mesmo como um noivo, Mateus 9, 14-15. No casamento judaico, era costume que o noivo e seus amigos deixassem a casa dele e fossem até a casa da noiva, onde a cerimônia de casamento era realizada, geralmente à noite. Depois disso, toda a festa de casamento acontecia de volta na residência do noivo, com um banquete de celebração. 25:3-4 Lamparinas. Grandes tochas em forma de taça, abastecidas por panos embebidos em azeite e usadas para caminhadas em ambientes externos. Óleo. Com recipiente extras de óleo, as tochas podiam permanecer acesas por várias horas. 25:9-10. Não, porque então faltar tanto para nós como para vocês. As tochas exigiam reabastecimento regular. As que estavam preparadas era a disponibilidade de cada pessoa estar preparada individualmente para ir com um noivo para o banquete de casamento. 25:11-12. Não as conheço. O Antigo Testamento fala sobre Deus conhecer seu povo escolhido. Jeremias 1:5, Oséias 13:5, Amós 3:2. O mesmo tema continua no Novo Testamento e descreve um relacionamento salvífico com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Gálatas 4:8-9, 2 Timóteo 2:19. 25:13. Portanto, vigiem. O assunto da parábola é que os discípulos devem vigiar corretamente, a fim de estarem devidamente prontos e preparados para acompanhar o Filho do Homem, quando ele voltar. Não sabem o dia nem a hora. Veja a nota 24:42. 25:15 talentos. Nota 18:24. 25:16-17. Os 2 primeiros servos agiram diligentemente e conseguiram um retorno sobre os valores que lhes foram confiados, provavelmente através da criação de algum tipo de empreendimento. 25:18. Fez um buraco na terra. Como não havia bancos nos tempos antigos, era prática comum enterrar objeto de valor. 25:19. Depois de muito tempo e demorando nas duas parábolas anteriores. 25:20-23. Muito bem, servo bom e fiel. As idênticas declarações elogiosas do Senhor a ambos os servos mostram que o importante não foi o montante total obtido, e sim a fidelidade em utilizar seus dons e potencial. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Uma admiração fiel nesta vida resultará no recebimento de maior responsabilidade e administração na vida por vir. 25:24-25. Sabendo que o Senhor é um homem severo, as ações do terceiro servo resultam em sua nítida e equivocada percepção do Senhor.
a qual se manifesta em perseguição em preguiça e má administração. 25, 27. Você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. No Antigo Testamento, os israelitas eram proibidos de cobrar juros de outros israelitas. Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35 a 37, Deuteronômio 23, 19. Mas podiam cobrar juros sobre o dinheiro emprestado a gentios. Deuteronômio 23, 20. Em todo caso, o ponto central da parábola diz respeito à importância de ser um servo fiel em tudo que Deus confiou ao seu cuidado. 25, 29. A todo o que tem, mais será dado. Usar as habilidades dadas por Deus de maneira sábia e produtiva é um aspecto vital do discipulado e será recompensado com oportunidades adicionais para servir a Deus de modo fiel e frutífero. 25:30. Fora nas trevas, choro e ranger de dentes. Descrição típica do inferno e da condenação eterna. Ela ocorre 6 vezes em Mateus e apenas uma em Lucas. Veja a nota, Mateus 8, 11, 12. 25, 31, 46. Juízo no fim. Os discípulos de Jesus devem esperar pacientemente na expectativa de recompensa em sua vida, quando os despreparados e impertinentes receberão somente juízo. 25, 31. Filho do homem. Todos os anjos com ele. Veja a nota 13, 41, 42, segunda Telenossenses 1, 7, Apocalipse 14, 17 a 20. Então se assentará no trono da sua glória, como juiz e rei. 25, 32. Todas as nações, tanto judeus quanto gentios, que são o alvo da grande comissão durante esta era. Veja a nota 28, 19. Ele separará uns dos outros. Veja a nota 7, 21 a 23, 13, 40 a 43. 25, 34. O rei, o filho do homem em seu trono. Versos 31. E é uma imagem que lembra a profecia de Daniel 7, 13 e 14, na qual o ancião de dias concede o reino a um como filho do homem. Benditos de meu Pai. A bênção das ovelhas, Mateus 25, 32, coexiste em sua herança no reino do Pai, dada como uma recompensa por boas obras, e sim por causa de seu relacionamento salvífico com o pai e o filho. 25:40. No contexto da parábola, um desses pequeninos se refere àqueles que estão entre os mais necessitados, irmãos de Jesus, uma referência bastante provável aos discípulos de Jesus e, por extensão, a todos os crentes. As ovelhas são elogiadas por sua grande compaixão pelos necessitados, pelos famintos, sedentos, forasteiros, por aqueles que estão nus, enfermos ou presos. Os justos herdarão o reino, não por causa das obras de compaixão que fizeram, e sim por causa da sua justiça, que vem de seu coração, transformado em resposta à proclamação do reino, feita por Jesus, como fica evidente na compaixão que eles têm por um destes pequeninos. Ao cuidar daqueles que estão em necessidades, os justos descobrem que seus atos de compaixão pelos necessitados são feitos como se fossem para o próprio Jesus. Foi a mim que o fizeram. 25, 41, 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, diferentemente das ovelhas que entrarão na posse do reino. Versos 34. Os cabritos são condenados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A razão dessa condenação é que eles são culpados de pecados de omissão, isto é, recusaram-se a mostrar compaixão a um desses mais pequeninos, o que equivale a falhar em haver cuidado do próprio Jesus.
tendo em vista a manifestação injusta de seu coração, eles são condenados ao castigo eterno. Alguns intérpretes sustentam que este juízo, estes irão, ocorrerá antes da inauguração do reino milenar terreno de Jesus, e que as ovelhas, versos 33, são os benditos que entrarão e viverão sob o domínio de Jesus. Outros equiparão esta cena de juízo com aquele que encerra a era terrena, pouco antes do estado eternal. Apocalipse 20, 11 e 13. O mais importante, contudo, é que o juízo certamente virá. Então, hoje a gente termina as notas explicativas, essa é bem curtinha, dá pra gente fazer aí em menos tempo. E amanhã a gente vai começar o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e a gente já tá quase aí chegando no final, provavelmente mais algumas leituras a gente já consegue, né, tá encerrando. Na verdade, eu acho que só tem o capítulo 26 e até o capítulo 28. E aí a gente encerra o Evangelho de Mateus. A gente sempre vê, né, dentro desse capítulo 25, a gente viu muito falar sobre o que nós estamos preparados, o quanto nós estamos prontos para estar próximo, né, de Jesus. Quais são os talentos que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada? O que nós fizemos com o que nós aprendemos? O quanto nós pregamos o que Jesus nos ensinou? Qual foi a jornada que eu tive em relação aos conhecimentos que o Pai me deixou? Às vezes não é chegar lá para Deus e falar, eu nunca fiz nada de errado. Ótimo, a gente não faz mais que a nossa obrigação, não fazer as coisas erradas. Mas o que você fez de bom? Porque estar no reino e estar com o Pai não é só chegar lá e falar, eu não fiz nada de ruim. Mas é o que você fez de bom. Qual foi o ensinamento que você teve para consigo mesmo? Qual foi o ensinamento que você teve para com o seu próximo? Qual foi o ensinamento que você pregou para as pessoas que estavam próximas de você? O quanto você ajudou as pessoas a crescerem? O quanto você praticou o que o Pai deixou dentro dos ensinamentos? Então, às vezes a gente pensa que para estar no reino com o Pai é somente não fazer coisa ruim. Mas não é só isso. É não deixar de crescer em relação a si, dentro de si. É não deixar de ser algo construtivo. Porque quando você não faz nada de ruim, você só está fazendo cumprir algo que é necessário e fundamental para a vida. Mas quando você faz algo, quando você estende a mão para alguém, quando você ouve alguém, quando você ajuda alguém, quando você divide um pouco do que você tem, quando você valoriza o trabalho de uma pessoa, quando você valoriza o seu corpo, quando você valoriza a si mesmo, quando você busca conhecer realmente os conhecimentos do Pai, aí sim, isso é muito valioso para Deus. Porque ter a Bíblia de cabo a rabo é só ler, mas compreendê-la e praticá-la é outra coisa. Amém?
Senhor Deus, que possamos ter um dia de reflexão na Sua palavra. Ajuda-nos a compreender o seu propósito para com a nossa vida e o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus amores.